Olá pessoal, bem-vindos a mais um Maestria e Você. Queria agradecer primeiro o feedback que eu estou tendo nas redes sociais, por e-mail, enfim. Mas olha, não se intimidem, mandem perguntas, porque a partir de hoje eu pretendo responder mais de uma pergunta, para dar um movimento melhor, para ficar mais interessante, enfim. Então vamos começar logo de cara com uma pergunta do Clécius. Por que as pessoas incomodam-se tanto quando você é correto em suas atitudes diárias? Ou seja, por que as pessoas ficam incomodadas quando você é correto? Agora, outra pergunta que eu faço é o seguinte: o que é ser correto? Correto para mim é uma coisa, para você é outra. Enfim, porque o correto, ele depende da vida que você leva. Claro que tem padrões, tem procedimentos que são corretos. Eu tenho que andar na linha. E o que é andar na linha? Andar na linha é principalmente, se eu não puder ajudar uma pessoa, que eu não prejudique ela. É a primeira coisa. A segunda coisa, se eu não posso ser seu amigo, que eu não seja seu inimigo. Porque isso para o universo é muito ruim. A gente veio nesse planeta, a gente está vivo aqui por causa de um social. Entendeu? Então, ser correto é o quê? E por que as pessoas se incomodam? Então, se eu não estou prejudicando ninguém, já está ótimo. Mas isso não é nenhum mérito. Você não prejudicar não é nenhum mérito. Porque aqui na Terra, a gente paga não pelo mal que a gente fez para o outro. Isso é obrigação, não fazer o mal. A gente paga principalmente pelo bem que deixou de fazer. Então não adianta você ser apenas correto. Correta é obrigação ser correto. É ajudar o outro, é fazer o bem para o outro. Aí as pessoas falam para mim: Glauco, se eu ganhasse na cena, eu ia ajudar minha mãe, meus irmãos, meus sobrinhos. Ótimo, ótimo. Tem que ajudar. Mas e o resto? Porque eu ajudar quem eu conheço é muito fácil. Agora eu quero ver eu ajudar quem eu não conheço. Essa é a grande caridade. Olha, as pessoas se incomodam porque eu admiro no outro geralmente aquilo que eu não tenho. Então, se eu vejo o outro pagar a conta de luz no dia exato, ele fala: Glauco, eu paguei a conta de luz um dia antes. Eu estou dando um exemplo financeiro para ficar mais fácil o entendimento. E eu penso assim: nossa gente, eu estou atrasado há 15 dias, como é que ele consegue? É o meu pensamento. Por quê? O ser humano, ele vive de catarse. E o que é catarse? A vida é uma novela. E o que faz você se viciar numa novela? É você se imaginar na cena. Então, quando a pessoa é correta, eu me imagino naquela cena. A pessoa se imagina na cena. Então, ela pensa, ela transfere para ela aquela situação. Tanto é que, se eu falar para você: olha, você acredita que o Zezinho ganhou 18 milhões na Mega Sena? Na mesma hora o seu psique vai pensar assim: meu Deus, se eu ganhasse 18 milhões, o que eu faria, hein? Isso você está se imaginando na cena. E esse imaginar é uma coisa interessante. Por quê? Pessoal, grave isso como lema de vida. O ser humano, qualquer ser humano, ele só chega aonde a imaginação dele chega primeiro. Se ele não se imaginar na cena, ele não chega nessa cena. Se ele não imaginar o carro que ele quer, ele nunca vai ter o carro que ele deseja. E eu estou dando exemplo material mais uma vez para vocês entenderem. Entendeu? Então, a imaginação, o pensamento, ele é muito importante para a vida. Então, quando eu admiro alguém, eu vou admirar aquilo que eu não tenho. Então, assim, não é que incomoda as pessoas, é que elas se imaginam na cena. E não é que elas têm inveja de você porque você é uma pessoa correta. É porque as pessoas, elas querem ser corretas também. E incomoda por isso. Então, Clécio, finalizando, continua a ser correto, porque esse correto pertence ao seu mundo, não ao meu.
porque ele envolve o desejo também. E eu não posso desejar o seu desejo, eu tenho que desejar o meu desejo. Cada um tem o seu desejo. E cada um tem a sua realidade de vida. Então, dentro da sua realidade, permaneça sendo correto. E se incomodar, fazer o quê? A vida é assim. Vamos para a segunda pergunta agora? Pessoal, o Fabrício está perguntando: é possível ter saúde mental, física e social? E qual é a característica predominante? Gente, claro que é possível. É difícil, mas é possível. Saúde mental, vamos falar de saúde mental. Já falei, a base da saúde mental é o egoísmo no bom sentido. Isso é uma coisa médica. Eu tenho que pensar em mim primeiro, mas não é aquele egoísmo ruim. Todas as doenças do psique, elas são subjetivas. Por quê? Porque a cura, ela navega por N caminhos. O principal é o remédio. É um psiquiatra, isso é fato. Já falei no programa passado. Procurar um profissional qualificado, um psiquiatra que é médico, de preferência que seja psicoterapeuta, para ele passar exatamente, se precisar, o remédio correto. Ok? Mas a saúde mental, ela é a coisa mais importante da vida. A física, você tem que se cuidar, isso é evidente. E o que é saúde física? É você fazer check-up de 6 em 6 meses, é você não deixar a coisa prosperar, principalmente quando você observar uma coisa que não é normal no seu corpo. Você tem que se amar, você tem que se observar. Quem ama se observa. Eu acordo, escovo os dentes, se eu ver uma manchinha, eu falo, ué gente, eu não tinha essa manchinha. Eu tenho que me preocupar, eu tenho que me ocupar para não piorar essa mancha e ver o que é. Então a saúde física é fazer um esporte, e a vida, a grande riqueza da vida, volta a falar, é o equilíbrio. A pessoa equilibrada, ela é impotencial. E o social, gente, o ser humano é um ser social. A própria Leila Ferreira, nas palestras dela, ela fala, vive bem quem convive bem. A vida tem que ser leve, e para ser leve, eu tenho que ser leve com outro. Uma vez uma esotérica em São Paulo falou, Glauco, a gente tem uma pessoa de paz do nosso lado, é uma bênção. E é uma bênção. O ser humano, ele tem que ser social. A vida é social. Porque o que é a vida? A vida é momentos. E momentos com você sozinho e com outro. Ou os outros. A vida é social. Então, Fabrício, realmente, é possível ter saúde mental, física e social. É difícil, mas é possível. Pessoal, então até sábado que vem com mais um Maestria e Você e com mais um Maestria com Glauco Moraes. Grande beijo e um bom fim de semana.